Oi, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, dia 21 de julho. Então aqui estou eu debaixo dessa árvore que eu tanto gosto, ao meio dos cantos dos passarinhos, solzão saindo lá fora. E assim a gente começa mais este lindo dia de um bom dia geográfico. Ah, então, seguindo na pegada que eu já estava conversando contigo sobre a União Europeia, a União Europeia, como a gente conversou, é um bloco econômico, e então, claro que seus grandes objetivos começaram em torno da economia, mas não é somente sobre a economia, nós também temos questões de todo o país dentro da União Europeia, ele é signatária de direitos humanos, entre tantos outros fatores. Hoje, por exemplo, uma das grandes pegadas da União Europeia é a questão de sustentabilidade. Mas para além disso aí, vamos lá na origem da União Europeia. Se tu entrar no site deste bloco econômico, e vamos lembrar que tem Portugal, logo o site está em português, tu pode entrar tranquilamente, tu vai ver que existe a própria promessa da globalização lá. Como assim a promessa da globalização? Lá diz, imagina só morar no lugar em que tu pode te mudar para o lugar que tu quer trabalhar, tu pode comprar os produtos de onde o lugar vem sendo melhor feito, com menor preço e tudo mais. Portanto, aquilo que o Milton Santos chamava de o fetiche da globalização, ou também vamos pensar do próprio liberalismo, já que é a ideia que permeia por tudo isso aí, a gente encontra como justificativa da União Europeia. Pois esta União Europeia, que cresceu com foco na economia, passou também por uma crise financeira. Essa crise financeira, das tantas que teve, a mais forte que teve, foi sem a menor sombra de dúvidas a dos PIGs, que são os países conforme Jim O'Neill, economista britânico, então, que adora trabalhar com esse tipo de flerte com as letras e tudo mais, são os países que são Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Então eu mesmo vou lá e fico me lembrando aqui das próprias letras ali. Bueno, esses países são países da zona do euro, que na crise financeira do subprime de 2008, lembrando que foi conhecida como crise imobiliária, como bolha imobiliária, mas isso aí somente para tentar tirar a responsabilidade do sistema financeiro, porque nada passou realmente de uma crise do sistema do capital especulativo. Bueno, esses países são os que mais fraquejaram dentro da União Europeia e foram os que acabaram quebrando, entrando em grande crise mesmo. Dentre eles, a Grécia já estava há muito mais tempo. Então, a Grécia já vinha com todo um problema de déficit em caixa, uma quebradeira. O que acontece? Para um país pertencer à União, à zona do euro, dentro da União Europeia, ou seja, ter o mesmo sistema financeiro, o mesmo sistema de produção de moedas, utilização de moeda e tudo mais, tem que ter um mínimo de economia, a economia tem que ser estável, estar indo bem e tudo mais. E a Grécia, há muito tempo, ela já andava maquiando o seu sistema econômico, seu PIB, resultados e tudo mais. Pois para além da Grécia, que acabou quebrando de vez, acabaram entrando países com economia fragilizada, como Portugal, a Irlanda. A Irlanda, de todos aqueles, entre a Grã-Bretanha e a Irlanda ali, a Irlanda sempre foi a mais frágil economicamente, e os demais países, a Espanha mesmo passou por uma bolha imobiliária tal qual os Estados Unidos, mas ninguém fala dela. Então, todos os países com a crise do subprime de 2008 tiveram que se reconstituir, se refazer economicamente. E é o que eles acabaram fazendo, com mais intervenção, menos intervenção. Tiveram todo um problema com a Troika, que é um sistema de intervenção do Banco Central, Banco Central Europeu, com o FMI de trás, e
toda aquela ideia de austeridade que acabou não dando certo, motivo pelo qual o próprio FMI começou a pensar sobre austeridade nos países, e assim foi. O fato é que hoje os países chamados PIGs se reconstituíram economicamente e, claro, hoje estão com problema em função da pandemia. Como o vídeo passou dos 5 minutos, estou parando por aqui. Essa aqui foi então a nossa introdução sobre PIGs, beleza? Então, tenha um ótimo dia, te cuida bastante, paz e bem, com o brother lá em cima sempre cuidando do teu caminhar. Falou!